No programa de hoje vamos falar sobre a campanha Sou Solidário, encabeçada pela Receita Federal em nível nacional e que se traduz basicamente na autorização de destinação de parte do imposto de renda para o Fundo da Criança e do Adolescente e ao Fundo do Idoso. E para falar sobre esse tema, estamos recebendo duas pessoas muito especiais. O Henri Tamashiro, que é auditor fiscal da Receita Federal, e a Astrid Siqueira, que é conselheira municipal dos direitos da criança e do adolescente. Sejam bem-vindos. Olá, muito obrigado. Muito obrigado, Carla, pelo espaço aqui, JD1, que tem um grande alcance, e a gente vai ensinar rapidinho aí como que vocês podem fazer a sua doação. Olá, Carla. Muito obrigado pelo convite e a todo o público do DJ1. Espero que consigamos esclarecer todas as dúvidas de pessoas que vão fazer nesse período de maio, a destinação de parte do imposto de renda. Bom, para começar, como a educação fiscal pode contribuir para a formação de cidadãos conscientes e comprometidos com os direitos das crianças e dos adolescentes? Bom, a educação fiscal ela tem várias vertentes, né? A gente tem um trabalho junto às escolas, ensinando os alunos o que é o imposto, o que é a destinação do imposto. E agora nós temos a grande oportunidade também de exercer nossa cidadania, porque a gente tem que fazer a declaração do imposto de renda e é possível você destinar um pedaço do seu imposto para essas entidades que atendem crianças e adolescentes. Então, tudo se conecta, né, para que a gente tenha melhores cidadãos e que a gente também receba o imposto de renda, que é muito importante para a nossa sociedade. E bom, quais são as estratégias adotadas para fortalecer a colaboração entre a Receita Federal, conselhos tutelares e instituições de ensino na promoção da cidadania e no combate à sonegação fiscal? Então, nessa questão da cidadania, a gente tem um programa de educação fiscal, mas nós temos a Receita Federal, ela faz apreensões, né, de mercadorias que entram irregularmente no país. E nós destinamos parte dessas mercadorias a entidades da criança e adolescente, através de doações. A gente doa, essas entidades podem fazer bazares, elas vendem essas mercadorias e arrecadam dinheiro, né? E isso ajuda elas a se manterem. E agora a gente tem essa questão do imposto de renda, que a gente chama nessa campanha aí que é no Brasil inteiro, Sou Cidadão Solidário, em que é o seguinte, você vai ter que pagar o imposto, as pessoas já vão fazer a sua declaração. E você pode destinar até 3% desse imposto agora na sua declaração para as entidades da criança, para os fundos da criança e adolescente, e mais 3% para o fundo do idoso. Esse dinheiro ele vai através de projetos, e aí a Astrid pode falar melhor como é essa distribuição, para as entidades que cuidam de crianças e adolescentes. E é muito legal que é uma participação da sociedade, né? Ele quer que uma parte do seu pedaço vá para essas entidades. Então é muito importante que a sociedade participe dessas entidades ativamente, porque isso vai trazer mais humanidade para as pessoas, né? Existem entidades que cuidam de crianças, existem entidades que cuidam de idosos, e é um trabalho muito importante para a nossa sociedade. E como que a pessoa faz para poder falar, eu quero doar? O que ela tem que fazer? Bom, esse é o segredinho, né? Então, quando você vai fazer sua declaração do imposto de renda, existe uma possibilidade, existe uma ficha específica que é doação diretamente na declaração. Quando você clicar nessa ficha, você vai poder escolher se você quer doar para o fundo do idoso, para o fundo da criança e adolescente ou para ambos. E ali, quando você escolhe para doar, você escolhe qual fundo você quer doar. Você não consegue escolher a entidade. Por exemplo, eu quero doar para a Paz. Você não consegue escolher uma entidade. Você doa para o fundo de Campo Grande. Então você escolhe o município, a cidade. Ali vai aparecer o limite que você pode doar e você digita o valor que você quer. Digamos que o limite lá seja R$1.000. Você quer doar R$300. Esse R$300 não sai do seu bolso. Isso que é o interessante. Então digamos que o seu imposto ali, na hora que você faz a declaração, você tem um imposto a pagar de R$1.000 e você quer doar R$300. Quando você doa os R$300, você vai pagar um DARF de R$300 que você emite dentro do programa da Receita Federal e depois você só vai pagar 700. Então você vai ter que pagar 1.000, você vai pagar em 2 DARFs, um de 300 e um de 700. Do seu bolso você já ia ter que pagar os 1.000, entendeu? Do seu bolso não vai sair nenhum real.
Se você tinha imposto a restituir, esse valor que você doou aumenta a sua restituição. Ele é atualizado pelo Juros Selic. Então, você, na verdade, não perde nada. Você só escolhe que um pedaço do seu imposto vai para o fundo da criança e adolescente ou fundo do idoso. Esse valor mínimo é com base na renda da pessoa ou é uma coisa aleatória? Não é bem aleatório, né? É mais ou menos com base na renda. Então, a sua renda tributável vai gerar um saldo de imposto que a gente chama de imposto devido. Né? Então, digamos, você ganhou 100 mil reais no ano. Vai ter lá um imposto devido, um exemplo, de 10 mil reais. Isso vai ter suas despesas médicas, despesas com instrução. Isso vai reduzir o valor da base de cálculo. É calculado o imposto, digamos que deu 10 mil no ano. O limite vai ser 3% desse valor. 3% de 10 mil vai dar 300 reais. Então, você pode doar até, nesse caso, 300 reais. E Astrid, como que essa doação será usada? Será usada e como ela chega até as instituições, né? Nós temos, assim, essa parte toda da Receita Federal, que tem uma aba específica de captação diretamente para o fundo da criança e do adolescente e para o fundo do idoso. Ele pode, se você conhecer o sistema um pouco, pode ser em termos nacionais, em termos estaduais e termos municipais. Eu tenho uma expertise na questão municipal, né, auditorei. Já aparece no próprio sistema o CNPJ do fundo. É fundamental o fundo ter um CNPJ, porque daí garante ao contribuinte que este recurso foi para o fundo que ele quer daquele município. Tá. Fechando isso, quitando o DARF de destinação do imposto devido, da destinação para o fundo da criança e para o fundo do idoso, tá? Aí vem a segunda parte. Como chega isto até as instituições? Chega através de projetos sociais que são geridos e, por chamamento público, disponibilizados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no município de Campo Grande. Mas assim também é por todos os conselhos do nosso estado e todos os conselhos do Brasil. Tá? Isso é lei, está dentro do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Em Campo Grande, tá? Falando especificamente, nós temos mais de 120 instituições regularmente registradas e de programas que podem estar recebendo recursos advindos do Fundo Municipal para a Infância e Adolescência, que recebe recurso que uma parte é via DARF, agora da destinação do imposto de renda. Tá? Como que essas instituições entram nessa lista? Como que elas entram? Olha, elas precisam primeiro se registrar no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, também registrar o programa que elas vão atender. Então, pode ser apoio sócio e orientação familiar, pode ser atendimento em meio aberto, pode ser acolhimento institucional, pode ser aprendiz. Então, tem vários programas de acordo com o ECA. Tá? E o Conselho Municipal é que disponibiliza e tem a autoridade de fazer este processo e analisar, verificar se há um enquadramento de acordo com a política da infância e da adolescência e aí estar dando o certificado de registro e de programa. Tá? E aí depois, eu não sei se a gente já entra agora no detalhe, como que as instituições vão receber esse dinheiro. Fechado o processo da Receita Federal... Ele que não dá para escolher, né? Não dá. Então, como é que é distribuído a quantia? Isso. Aí, por exemplo, eu contribuinte, eu faço meu imposto de renda no modelo completo, eu posso agora, neste momento, fazer a destinação via DARF, tá? E o que acontece? Eu sei que existem várias instituições em Campo Grande que estão aptas a receber esse recurso, tá? Então, ou eu ligo para o Conselho da Criança, eu olho no site do CMDCA de Campo Grande, tá? Lá estão as instituições, tá? E aí eu destino, eu ligo para essas instituições e falo, olha, eu estou aqui com o DARF que eu emiti, mais o comprovante, e como eu faço para este documento chegar até vocês, para que possam apresentar projeto? É dessa maneira. E são instituições apenas de cunho que ajuda crianças em vulnerabilidade ou é uma ampla? Não, todas têm crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.
tá? Então, isso é verificado pelo Conselho da Criança, porque existe um monitoramento de 2 em 2 anos, este registro tem que ser monitorado, né? E essas visitas acontecem, e é um atendimento... É uma fiscalização, então, se o dinheiro está sendo usado conforme... A fiscalização é feita pelo Ministério Público, tá? Só que nós somos instruídos e temos toda uma documentação contábil para controle também, tá? Além desse registro de monitoramento, controle contábil de receitas e despesas do Fundo Municipal é de responsabilidade do Conselho da Criança junto com o ordenador de despesa, que é a Secretaria de Assistência Social do município de Campo Grande. E como é que essa fiscalização ela é feita? É periódica? Os fiscais vão lá no local? Então, Carla, esse dinheiro ele não deixa de ser público, tá? Então, quando a gente destina, o dinheiro vai para o fundo, né? O fundo tem as entidades que estão cadastradas ali no fundo. Essas entidades vão apresentar os seus projetos, cada um apresenta os seus projetos, e o conselho vai escolher quem que vai receber quanto que vai receber de acordo com os critérios lá que eles estabelecem. Quem fiscaliza essa verba a partir daí não é mais a Receita Federal, é o Ministério Público. Né? Porque o papel da Receita Federal é o de cobrar o imposto. Então a gente vai cobrar o imposto e a gente cuida dessa parte da destinação até o dinheiro chegar lá. O dinheiro chegou lá, aí o Ministério Público acompanha. A gente tem aqui em Campo Grande, o Ministério Público é bastante ativo, inclusive ele está junto com a gente nessa campanha também. Então são várias entidades que acabam participando de todo o cuidado desse dinheiro, né? Obviamente que cada vez mais as entidades têm que ser mais eficientes, nós temos que ser mais eficientes para a gente aproveitar cada vez melhor esse dinheiro. Esse recurso, inclusive, ele vem aumentando nos últimos anos. A gente tem conseguido aumentar com essa campanha, né? Quando a gente começou uns 15 anos atrás, a gente tinha mais ou menos aqui 1 milhão e meio por ano que a gente recebia. Ano passado a gente conseguiu destinar para esse fundo 10 milhões de reais para o estado inteiro, Mato Grosso do Sul. Aí vai um pouco para Campo Grande, cada cidade que as pessoas escolhem, né? Mas é interessante porque vem aumentando esse dinheiro, as entidades estão se estruturando bem e a gente tem um trabalho social muito importante que ajuda muitas pessoas. Temos que cada vez mais cuidar bem do nosso dinheiro para que ele chegue aonde precise. Mas isso vem sendo feito assim, né, aqui em Campo Grande. Me surgiu uma dúvida agora, né? Quantas vezes a pessoa pode doar? É todo mês, é todo ano ou vai do coração dela? Sim, então tem três possibilidades de você fazer uma doação. Uma é eu ir lá e doar direto para uma entidade. Eu falo assim, eu gosto da APAE, eu gosto da ACC, eu gosto de tal entidade, do Juliano Varela, eu vou lá e dou para aquela entidade. Essa doação é uma doação mesmo. Sai do seu bolso e você não pode deduzir isso no imposto de renda. Segunda possibilidade, eu quero ir lá no fundo e doar para o fundo, eu faço a doação para o fundo por boleto bancário ou por uma transferência para o fundo. Então eu transformei esse dinheiro em dinheiro público, né? Eu doei para o fundo e não direto para a entidade. Eu só vou poder, eu posso fazer isso todo mês e eu só vou poder deduzir no ano que vem. Só que eu tenho que respeitar esses limites. Qual que é a dificuldade? Que eu tenho que controlar esse limite de acordo mais ou menos com o imposto que eu sei que eu devo, né? Que o limite em cima do imposto devido. E essa terceira, que é essa na declaração, é só agora. Qual que é a questão? Essa na declaração, você já vai doar agora e já vai deduzir esse ano. Você já doa e já deduz no mesmo ano. Qual que é o requisito? Você pagar esse DARF até dia 30/5. Você tem que pagar o DARF até 30/5. E você tem que escolher o modelo completo da declaração. Naquelas deduções simplificadas, você não consegue fazer a doação. Mas agora, o que é legal? Que como você faz dentro do sistema da Receita, não tem como você errar. É só você preencher, imprimir o DARF e pagar o DARF pelo programa da Receita. Henri Astrid, muito obrigada pela participação, por vir aqui tirar as dúvidas, divulgar também esse projeto e podem ficar à vontade para convidar as pessoas a doar. Bom, muito obrigado pelo espaço, Carla, pela sua simpatia aqui nos atender. E é isso que eu digo, as pessoas podem exercer esse papel de cidadão, quem quiser pode doar, é fácil, é simples, não cai na malha, que é o medo das pessoas de cair na malha, não cai na malha. Então podem doar, ajudem e depois, se você quiser ajudar uma instituição específica, imprima o DARF,
que você pagou, comprovante de pagamento, e leve lá no conselho, que o conselho vai ajudar a destinar para aquela instituição que você prefere. Bom, em nome de todas as crianças e adolescentes, que são muitas atendidas por esses projetos, tá? Quero agradecer essa oportunidade, Carla, e chamar a população, aos contribuintes, para que aderem a essa campanha até 30 de maio. E também durante o ano também existem outras formas de destinação que compõem para o imposto de renda. Tadeu1noticias.com, a notícia no seu celular.